Graça e paz, queridos irmãos, meus amados e amadas, todos aqueles que estão conosco nesse projeto, que é estarmos diante da palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu, amém? Muitos dizem que amam a Deus, creem nele, mas não se esforçam em amar a palavra de Deus, né? Andar nela, viver nela. São pessoas que só falam de boca, de palavras, mas o verdadeiro amor que tem que ser de fato e de verdade não praticam. E esses o Senhor, naquele dia, né? Ele vai ter com cada um deles, né? E nós não queremos ser um deles, né? Nós queremos ser pessoas que vão entrar no gozo do Senhor, vamos ser servos bons e fiéis, que enquanto seu Senhor estava fora, ele fez o que era bom, o que era correto, o que era reto, cuidou das coisas do seu Senhor. E para isso nós precisamos melhorar a cada dia mais os nossos caminhos, precisamos viver em santidade, buscando a ela todo dia a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Termos paz com todos, está lá no livro de Hebreus, porque sem paz, com teu irmão, com a tua irmã, com teu próximo, com teu semelhante, não vamos poder também ver o Senhor. Temos que ter paz com todos. E para isso, irmãos, se você não viver a palavra de Deus, vai ficar difícil. Se você não tiver a presença do Senhor, a graça dele, o Espírito Santo que te capacita para isso, porque sem o Espírito Santo em nós, a gente não pode fazer nada disso, Temos que ter a presença do Senhor. Temos que ter o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador que Jesus nos outorgou, ao reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos feitos filhos de Deus, a saber, nós que cremos no nome dele, e com isso nós tivemos direito ao penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. Nós temos o selo do Espírito Santo, ele habita em nós, ele se move em nós, Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo lá em Pentecostes, Foi o início do cumprimento da promessa em 33 da Era Comum, na festa do Pentecoste. E ali a promessa do Senhor de enviar outro Consolador, ela foi cumprida, quando 120 pessoas que estavam reunidas, todas perseverando, todo dia no templo, buscando a promessa do Senhor. Será que você tem perseverado todo dia em buscar a promessa de Deus na tua vida, em buscar a vontade de Deus na tua vida? Todo dia não pode desfalecer, irmãos, não pode deixar de crer, de acreditar que aquilo que Deus promete, ele vai cumprir. E eles estavam ali perseverando todo dia no templo, buscando a promessa do Senhor. Eles não saíram de Jerusalém até que do alto viesse o revestimento de poder, até que do alto viesse o cumprimento da promessa. E assim eles foram batizados com o Espírito Santo. Não foi uma pessoa, nem duas, nem três. Foram todos foram abençoados. Então a promessa é para todos, irmãos. Não é só para um, não é só para dois, não é só para três. A promessa é para todos, quanto creem no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é para a tua vida também. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com o fogo do Senhor, tem que buscar todo dia esse revestimento de poder, tem que buscar todo dia a presença do Senhor sobre a tua vida com fogo, com poder, porque através disso você vai poder ir a Samaria, Judeia, Jerusalém, e até os confins da terra fazer a obra do Senhor. Precisa deste poder na tua vida, amém? Porque é através do poder de Deus que nós vamos vencer o maligno, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer, as tentações do dia a dia, amém? É Ele que te ajuda, é Ele que te embeleza,
é Ele que trata você por dentro, para que você possa transparecer por fora a glória do Senhor. Amém? Ainda estamos nos recuperando, né, da faringite aguda, né? Eu creio que a cada dia nós vamos melhorar, mas ainda estamos um pouco debilitados, mas nada que nos impeça de fazermos a nossa leitura, amém? Vamos ler hoje o capítulo 26, 27 e 28 de Jó, né, o primeiro livro poético. São 5 livros poéticos que eu já falei, e esse é o primeiro livro poético, né, em razão da sua linguagem, amém? Né, o estilo de linguagem, o estilo literário é um estilo poético, né? E então nós vamos fazer essa leitura onde diz que Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor, como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era, para quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti, os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força defende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito tornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, qual pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 27, Jó sustenta sua integridade e sinceridade. Prosseguindo Jó em sua parábola, disse: vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remordeará o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo e que se levantar contra mim como perverso, porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido ávaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação, ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade, eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos senão fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as apalhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça e como a guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido. Seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebentará a tempestade. O vento oriental levará e ir-se-á, varrê-lo-á como ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele e não poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. Capítulo 28, o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade,
há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da prata se funde o metal, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão, e na sombra da morte transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém um homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo, e suas pedras são lugar da safira, e tem pós de ouro. Esta vereda ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Desculpa. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberto aos olhos de todo vivente, e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, e estabeleceu-a, e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós aqui fizemos a nossa leitura desse 3 capítulos, 26, 27 e 28, né? Onde Jó continua, né, mostrando a sua integridade a Deus diante do seu problema, da sua dificuldade, né? Temos um ditado que fala, né, paciência de Jó, né? Quem tem hoje uma paciência como Jó, quem pode hoje, né, ser íntegro a Deus até o fim, diante de tudo aquilo que Jó passou, né? Perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu os seus animais, né? Perdeu depois a própria saúde, mas ele foi fiel até o fim e não escarneceu do Senhor, né? Muitos vieram apontar, muitos vieram acusar, os seus 3, né, entre aspas, amigos, vieram, né, querer, né, justificar aquilo que ele estava passando, que era, né, por causa, né, dos seus pecados, mas Jó estava sendo provado, irmãos, né? Satanás quis mostrar para Deus que ele, né, ia falar algo contra Deus, ia cair nesse erro, nesse engano, né? E Deus, ele sabia que Jó era reto, temente a Deus, fiel, e se desviava do mal, homem justo, né? Então Deus conhece a cada um de nós, aquilo que nós podemos, aquilo que não podemos. Deus jamais vai dar a você uma luta que você não possa suportar. Ele te conhece, quem é você por dentro. Ele sabe da fé que você tem, do temor que você tem, né? Daquilo que você pode fazer para Ele que você ainda não descobriu. Então Deus quer despertar em nós, né, aquilo que está oculto, amém? Deus quer que você se levante em fé, em temor, em amor.
Deus quer que você se apresente a Ele. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, seja feita a tua vontade na minha vida, o teu querer. Abra todos os compartimentos da tua casa, da tua vida, para o Senhor trabalhar. Não deixe nenhum lugar fechado, trancado para Ele, área emocional, sentimental, financeira, material. Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele e tudo mais o Senhor fará. Pode ter certeza disso. Quando nós confiamos em Deus e entregamos na mão dele toda a causa, todo problema, toda dificuldade, nosso dia de amanhã ele proverá, porque basta cada dia o seu próprio mal, Viva hoje como se fosse o último dia, sabendo que você vai com uma consciência tranquila, que você vai em paz. Se tiver que dormir, durma no Senhor, durma firme com a tua fé, com o teu amor a Deus, a palavra dele. Não se venda por um prato de lentilhas, não entregue as coisas para o diabo de graça, não, mas que você resista a ele e ele fugirá de vós, Mostra que você é fiel, mostra que você é de Deus, mostra que você foi comprado com um preço precioso, o preço do sangue, do Cordeiro de Deus, unigênito do Pai, que foi derramado na cruz do Calvário para poder me redimir do pecado e da morte, amém? Então que você possa ser fiel até o fim, porque Deus conta com os fiéis, amém? Que Jesus te abençoe. Vamos finalizar agradecendo a Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta graça, por esta honra maravilhosa de estarmos aqui, Senhor, não diante de holofotes, não diante de um palco para sermos estrela, porque a única estrela é o Senhor, é a brilhante estrela da manhã, para não sermos ovacionados por pessoas, mas para sermos ovacionados pelo Senhor, que o Senhor possa ser glorificado, que o Senhor possa ser exaltado acima de todas as coisas, porque só o Senhor é o Deus poderoso de Israel, só o Senhor é capaz de livrar o teu povo do poder do pecado e da morte, das trevas. Só o Senhor é capaz de nos conduzir para o céu, meu Pai. Oh, aleluia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno. Quando nós cremos no sacrifício do Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, nós somos participantes das promessas de Abraão, meu Pai. Fomos feitos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, meu Pai. E isso já é um motivo de alegria, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Continua nos sustentando com as tuas mãos poderosas, continua reinando na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Seja feita a tua vontade sobre a vida de cada um, Senhor, que eles possam ser uma geração bendita, os meus filhos, as minhas netas, aqueles que vão vir depois de mim, Senhor, venham ser alcançados na minha parentela, na minha família, que os meus filhos, Senhor, sejam abençoados, sejam homens de Deus, mulheres de Deus, genro, noras, toda a minha casa, Senhor, venha estar debaixo da tua graça, das tuas potentes mãos, meu Pai. Que o Senhor confirme a obra na vida de cada um, ainda que o inimigo, o adversário queira, meu Deus, mostrar outro caminho, que a tua luz possa resplandecer no meio das trevas e que elas venham se dissipar sobre a vida deles, meu Pai, porque eles são consagrados a ti, meu Pai, foram consagrados ao Senhor para serem bênção e não maldição, meu Pai. Em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor, e te damos graças por tudo, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Giovanni e que Jesus continue te abençoando, te dando vida e vida com abundância. Continue crendo no Senhor, na palavra dele, na presença do Espírito Santo que está sobre nós, com o seu poder, com a sua unção.
Continue firme, olhando para o alto. Eleve os teus olhos para os montes, porque é de lá, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, que vai vir o socorro, a salvação, a última palavra de Deus. A vitória vem dele, a honra vem dele, o galardão vem dele e a salvação também vem do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.